Fala pessoal, bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Vivendo Fora. Meu nome é Hugo e hoje eu trago para vocês um assunto que, não vou mentir, me assustou bastante antes da minha vinda aqui oficial para Castelo Branco, quando as pessoas começaram a falar e eu fiquei, poxa, será que é assim mesmo? E por muito pouco eu acabei não vindo para cá. Vou passar tudo para vocês agora em detalhes neste vídeo. Fica ligado! Antes de mais nada, eu queria pedir a vocês, caso vocês gostem do vídeo, dá um like, compartilha com algum colega que quer saber mais informações aqui. Enfim, isso ajuda muito o canal e eu agradeço bastante. Então vamos lá. Antes da minha vinda aqui para Castelo Branco, eu andei pesquisando as melhores cidades, as melhores regiões e tal. E quando eu cheguei em Castelo Branco, na minha pesquisa online, da cidade onde eu morava dentro de Portugal, eu encontrei Castelo Branco, mas não tinha lá tantas informações. Então eu fui até alguns colegas meus, portugueses, e aí comentei sobre Castelo Branco. Olha, o que você acha da cidade? Foi unânime, todos eles comentaram a mesma coisa. Foi, nossa, lá é muito frio, lá é muito quente, você não vai suportar, lá é um absurdo, são os extremos. E isso me assustou um pouco, não vou mentir. Eu disse, nossa, caramba, mas será que eu vou pra neve? Vai em cima da colina? Por que as pessoas falam tanto disso? Quente, muito frio. Enfim, pesquisei um pouco na internet e encontrei sim alguns comentários falando da mesma forma. Que Castelo Branco é muito frio, Castelo Branco é muito quente. Enfim, isso me assustou um pouco, não vou mentir. Mas estávamos decididos a conhecer Castelo Branco, independente das opiniões, né? Até porque, lembro bem que esse tipo de assunto é um pouco, como eu posso dizer, para diferenciar muito de uma pessoa para outra. Tem pessoas que se adaptam melhor ao frio, se adaptam melhor ao calor, tem pessoas que não sentem tanto frio, olha eu aqui, tem pessoas que se incomodam muito com o calor, então você acaba, não existe um termo 100% alinhado, ou seja, vai ser melhor para uma pessoa, vai ser pior para outra. Então o que eu vou passar para vocês aqui é a minha impressão, a minha experiência, beleza? Também não vou trazer dados de clima, temperatura, porque isso vai variar muito de um ano para outro. Vocês sabem muito bem que não existe 2 anos iguais em relação à temperatura. Então, eu também não quero me comprometer com isso. Mas eu vou explicar para vocês a minha experiência no decorrer do ano aqui, para que vocês entendam como é que foi no meu caso, beleza? Então vamos lá. Quando eu decidi vir conhecer Castelo Branco, era o mês de dezembro. Então, já estava aqui o inverno. E eu disse, tá, eu vou lá conhecer Castelo Branco, porque se for para ter frio, eu já sinto agora. Já vou perceber se é esse extremo realmente. Então vim aqui para Castelo Branco pela primeira vez e temperatura, na minha opinião, na minha sensação, normal. Sem nenhum alarme, nada o extremo como as pessoas estavam falando. Eu voltei para a cidade onde eu morava e em janeiro, praticamente na virada do ano, né, de dezembro para janeiro, eu vim oficialmente para cá. Enfrentei o mês de janeiro inteiro. Aí sim, aí eu sofri um bocado. Por quê, pessoal? Aí eu deixo a dica aqui para vocês. Um ponto muito interessante é quando você for alugar uma casa aqui em Castelo Branco, ou seja, em qualquer lugar onde tem essa variação de temperatura, é você se preocupar já com o clima que você não está vivenciando ali. Por exemplo, eu cheguei aqui no inverno. Então eu tenho que me preocupar sim com alguns detalhes do inverno, mas eu também já tenho que pensar na casa, na estrutura da casa, como é que é essa casa no verão, tá? Porque isso influencia bastante também. Então vamos lá. Quando eu cheguei aqui, eu não senti tanto frio, normal, temperatura normal, porém, na casa que eu aluguei, é uma casa histórica, uma casa mais antiga, ela não tem estrutura, assim, uma estrutura muito boa para o inverno, para segurar baixas temperaturas. Então eu sofri bastante, porque eu tive que investir em aquecedores. E isso não foi tão barato, porque eu não esperava ter um investimento de comprar 2, 3 aquecedores assim que eu cheguei, eu não contava com isso. Talvez se a casa tivesse uma estrutura melhor, eu não precisasse de ter esse custo, né? 2 detalhes para mim faz toda a diferença. Primeiro, vidro duplo, tá? O vidro duplo ele faz toda a diferença. Na casa anterior, onde eu morava, na cidade anterior, os vidros, todos eles eram vidro duplos, então eu não sentia tanto essa temperatura dentro da minha casa.
tá? E o outro ponto também é o posicionamento da casa, porque, por exemplo, onde eu moro, aqui especificamente, é uma parte mais alta da cidade. Então aqui é mais frio por natureza. Então aqui o vento bate constantemente. Então esses dois pontos que eu acabei não observando aqui me fizeram assim passar um pouco mais de frio, mas eu não considero no dia a dia na rua um frio muito diferente do que eu já estava vivendo no próximo ao mar ali, região central de Portugal. Não senti tanta diferença não. Na casa sim, dentro da casa eu senti porque, como eu expliquei para vocês agora há pouco, a estrutura da casa não é favorável para baixas temperaturas. Mas eu digo para vocês, não senti esse frio extremo como as pessoas ficavam me alertando antes da minha vinda aqui para Castelo Branco, tá? Em relação à neve, né? Nevou um dia ano passado. Não é aquela neve que a rua ficou branca ou tampou o carro de neve, não, nada disso. Você coloca a mão assim na rua e ficava como é que eu posso dizer? Flocos de neve, bem pouquinho e tal, mas nevou. Acho que 30, 40 minutos, pelo menos o momento que eu percebi, foi assim. Aqui também está bem próximo da Serra da Estrela, ou seja, o que eu percebo, não estou afirmando, tá? É mais uma sensação, é que quando está nevando lá, como aqui nós estamos a mais ou menos 1 hora da Serra da Estrela, eu sinto que aqui fica bem mais frio. Em compensação, quando é dia de chuva, mesmo no inverno, nos meses mais frios, eu percebo que o clima fica um pouco mais quentinho, assim, principalmente durante o dia. Então é uma sensação que eu tenho, mas reforço. No inverno aqui, esse agora está sendo meu segundo inverno e sem nenhuma dificuldade extrema. O único impacto nosso é que, por exemplo, em dezembro a minha luz veio 70 e poucos euros. Tá? A luz agora que chegou agora em janeiro já veio 150, já veio o dobro. Mas, repito, a minha casa não tem uma estrutura muito boa para baixas temperaturas e constantemente nós precisamos ligar os aquecedores. Mas acredito não, tenho certeza, se aqui tivesse uma estrutura boa, tivesse vidros duplos tal, não fosse numa parte mais alta, eu tenho certeza que eu não teria problema, não ia precisar tanto de aquecedor. Obviamente que a luz ia vir um pouco mais, mas nada como o dobro como veio agora para mim, beleza? Outro ponto é o seguinte, ano passado, quando foi chegando os meses de fevereiro, março, abril, foram meses excelentes, eu gostei muito porque eu comecei a aproveitar bastante a região aqui próximo de Castelo Branco. Eu tenho um hábito que eu gosto muito de acampar. E eu descobri que aqui próximo à região de Castelo Branco você tem, sei lá, 15, 20 opções de campos. Também tem opções de praias fluviais. Nós estamos bem próximos da fronteira da Espanha, como vocês sabem, eu já até comentei em outros vídeos. Então também tem vários campings logo assim que você passa a fronteira da Espanha. Então deu para aproveitar esses locais, porque durante o dia era um pouquinho mais quente, dava para praticar atividade física, dava para jogar basquete, jogar futebol, enfim, dava para ir para essas praias fluviais durante o dia. E quando anoitecia, é um clima super agradável que você consegue dormir sem nenhuma preocupação. Então eu aproveitei bastante os meses de fevereiro, março, abril e até junho. Para mim foram meses excelentes. Obviamente que fevereiro você ainda está bem mais frio, mas quando chega março, abril, mais ou menos a mesma coisa. Um pouco mais frio, um pouco mais quentinho assim, tipo 16 graus, 17 graus durante o dia e dá uma esfriada à noite, mas aí que para dormir é super tranquilo. O problema veio julho e agosto, que é o verão mesmo, né? E aí eu confesso, eu senti bastante o calor daqui. Eu peguei vários dias de temperatura de 40 graus e eu senti bastante. Daí a minha casa, eu também tive um consumo mais alto de energia porque eu precisei ligar. Eu estava fazendo alguns trabalhos online nesses meses do ano passado e eu precisei ligar bastante o ar-condicionado. Não consegui ficar apenas com o ventilador. E olha que eu comprei um ventilador turbo bem forte, mas não deu conta. Precisei ligar um pouco o ar-condicionado em alguns momentos. Mas eu confesso para vocês que eu acredito que é mais uma particularidade minha desse extremo, porque eu convivo com outras pessoas aqui, tenho contato com outras pessoas e as pessoas têm um dia delas assim, normal, sem nenhuma mudança. Mas confesso, eu senti bastante sim o calor daqui. Para mim não foi fácil, mas também nenhum absurdo. Conseguia ir no mercado, conseguia fazer as coisas que eu queria normalmente sem nenhuma dificuldade. E também é perfeito para ir para uma praia fluvial, por exemplo.
A única dificuldade é que se eu tivesse ido, né, eu acabei não indo, mas se eu tivesse ido mesmo no pico de julho e agosto, eu acredito que para dormir teria sido bastante difícil, por conta do calor, porque à noite não é fresquinho, não é como, por exemplo, abril, junho, março, voltando um pouquinho, que à noite você consegue dormir com a temperatura super, super agradável. Então, em julho e agosto eu já não fui acampar, eu fui acampar até junho. Porém, quando vai chegando ali setembro, a temperatura começa a baixar um pouco, principalmente depois da primeira quinzena de setembro, a temperatura começa a baixar. Então eu voltei a ter uma rotina bem mais livre, bem mais normal na rua, e gostei bastante. A diferença é que, por exemplo, você pega setembro e outubro, novembro, é basicamente a mesma coisa lá atrás, que eu comentei que era março, abril, maio, mais ou menos a mesma coisa. Durante o dia você tem uma temperatura um pouco mais quente e à noite você tem uma temperatura bem mais agradável. Obviamente que nessa época você vai ter uma probabilidade de chuva muito maior, como aconteceu esse ano aqui agora, choveu alguns dias. Teve até uma semana inteira que passou chovendo. Então a diferença básica seria isso, o que eu senti, a umidade também bem maior. Então essa foi a minha sensação. Já dezembro, né? Dezembro agora, eu achei um dezembro mais quente do que o dezembro do ano passado. Então não senti nenhuma dificuldade em relação a esse inverno, mas precisei ligar o aquecedor, enfim, como eu já relatei, mas não porque a temperatura estava extrema, mas a minha casa ela não tem uma estrutura muito boa para o inverno. Então, minha dica que eu dou para vocês é o seguinte: não se assustem com a temperatura aqui em Castelo Branco. Se alguém falar alguma coisa, venham vivenciar, venham ver de perto, sentir na pele, porque isso é muito relativo. Vai ter pessoas que têm uma sensibilidade maior ao frio e ponto, essa pessoa vai dizer que isso aqui é um gelo, isso aqui parece a Serra da Estrela, que vai ter neve o tempo todo, que na prática não é assim. Então o conselho que eu dou a vocês: venham aqui, não se assustem, sintam mesmo a temperatura da região. Se preocupem quando forem alugar uma casa ou um quarto, se realmente tem um vidro duplo, se é uma casa que tem uma varanda ventilada, porque isso no verão vai fazer muita diferença, a ventilação da casa, para que vocês não tenham muita dificuldade na hora de dormir, se precisa de ventilador ou até mesmo de ar-condicionado. Enfim, de modo geral, não tive nenhum grande problema aqui em Castelo Branco. Gosto muito da temperatura daqui e pronto. Por isso, por esse ponto, fiquei super satisfeito em relação aqui à cidade maravilhosa que eu moro atualmente. Beleza, pessoal? Queria lembrar para vocês o seguinte: deixa aqui no comentário sugestões para os próximos vídeos. Vocês me fazem várias perguntas e tal, eu tenho o maior prazer do mundo de responder todas elas, mas algumas perguntas eu sinto que cabe ali um vídeo para poder explicar melhor tal, então uma contextualização mais bacana. Então deixa aí no comentário alguma sugestão de vídeo, que aí eu vou dar uma analisada e vou gravando vou comentando nos próximos vídeos para vocês. Beleza? Então é isso aí. Muito obrigado. Se gostou, não esqueça de curtir, de compartilhar e até o próximo vídeo. Bem-aja!